Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta transmissão ao vivo especial em que nós iremos estudar sobre a causa dos sofrimentos à luz do Espiritismo. Bom, para nós iniciarmos este estudo desta noite, eu irei ler para vocês uma mensagem de reflexão. A mensagem diz o seguinte: Deus não castiga, Deus não se ofende, por isso não castiga. A lei divina é o amor puro. Sua ação visa ao aprimoramento de todas as criaturas. Não se sinta castigado. Tudo objetiva a sua melhoria. Procure apenas o seu bem. É Deus atuando dentro de você para o aperfeiçoar. Não mendiga os contratempos. Não maldiga os contratempos. Use o poder de sua mente. Se agradecer, encontrará mais o Deus que, no seu íntimo, está querendo lhe ajudar. Toda a ação de Deus é para o nosso bem. Então, por maiores que sejam as nossas dificuldades, não estamos passando por um castigo divino, porque Deus não castiga. Deus é soberanamente justo e bom. Deus quer apenas o nosso bem. Então, que possamos, com este esclarecimento, elevar os nossos pensamentos em prece e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais este estudo, desta vez sobre a causa dos sofrimentos à luz da doutrina espírita. Que todos nós possamos sair deste estudo mais consolados e mais esclarecidos. Que assim seja. Bom, é muito comum nós pensarmos, por que sofremos tanto? Por que Deus, mesmo sendo soberanamente justo e bom, conforme está escrito logo no início do Livro dos Espíritos, por que Ele, mesmo sendo soberanamente justo e bom, nos permite sofrer? Acredito que todos nós já fizemos estes questionamentos, Boa noite, Cássio, Márcia, Edna. Sejam bem-vindos ao estudo. E podem ir comentando, tá, pessoal? Podem ir dando a opinião de vocês sobre estas questões, Mas é importante nós esclarecermos que ninguém tem o destino de sofrimento. Deus não nos criou para sofrer, em hipótese alguma. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Como espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Isto está exposto no Livro dos Espíritos, que é a principal obra básica do Espiritismo. E fomos criados para evoluir e atingir a perfeição. Entretanto, para evoluirmos e chegarmos à perfeição, nós devemos fazer escolhas. Estas escolhas podem ser positivas e podem também ser negativas. Se fizermos mau uso das escolhas e escolhermos caminhos negativos, naturalmente nós iremos caminhar por caminhos tortuosos que nos levarão à dor. Mas percebam, a escolha foi nossa. Nós também temos a opção de seguir o caminho do bem, de fazer escolhas positivas e de não sofrer consequentemente.
nós sofremos mais ou menos por culpa meramente nossa. Ou melhor, por culpa não, por responsabilidade meramente nossa. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação, a codificação espírita começou com o Livro dos Espíritos, que, como eu falei anteriormente, é o principal livro da obra básica, né? Depois veio o Livro dos Médiuns e, em terceiro, veio o Evangelho segundo o Espiritismo. Neste livro, no capítulo 5, que se chama Bem-aventurados os aflitos, no tópico que fala sobre as causas das aflições, Allan Kardec ele nos esclarece que a origem do sofrimento pode ter duas causas. Inclusive, eu até vi que uma moça comentou aí acima nos comentários. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui ainda. A Maria Angélica comentou que há duas causas, ou está nessa encarnação ou em anteriores. E é justamente isso que o Evangelho segundo o Espiritismo fala neste capítulo. Que a causa das nossas aflições pode estar nesta atual existência e pode estar também em existências anteriores. Porque como espíritas, nós compreendemos que vivemos inúmeras vidas. Não é a primeira vez que estamos encarnados aqui na Terra, não é a segunda, não é a terceira. Nós já passamos por inúmeras reencarnações e ainda iremos reencarnar muito para atingirmos a perfeição. Inclusive, o nosso alvo é Jesus Cristo, que é o Espírito mais perfeito que passou pela Terra. E se nós olharmos para esse alvo, iremos ver que estamos ainda muito distantes de alcançá-lo, né? Mas não devemos desistir. O importante é sempre buscarmos nos melhorar a cada dia mais e reconhecer que nós somos os responsáveis pelos males que nos acontecem. Não devemos culpar a Deus, não devemos culpar aos outros, não devemos culpar ao destino. Nós temos que nos conscientizar de que não somos vítimas do acaso. Temos que arcar com as responsabilidades. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um ensinamento que diz o seguinte: o homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Ou seja, nesse ensinamento, os espíritos falaram o que eu acabei de falar para vocês, que a responsabilidade é meramente nossa. Mas, crianças espirituais que somos ainda, é muito mais fácil nós culparmos o outro pelos nossos equívocos, nós nos fazermos de vítima, nós considerarmos que somos injustiçados, que foi má sorte, que é culpa de Deus, que Deus está nos castigando e etc. Mas como lemos na mensagem inicial, Deus não nos castiga. E temos inúmeras chances de refazer a nossa rota, de seguir no caminho do bem. A Isabel comentou aqui: sempre temos muito a aprender. Temos que ter consciência das nossas imperfeições. E aí, para isso, nós devemos sempre realizar a nossa reforma íntima.
É importante nós realizarmos um trabalho de autoconhecimento. Realizando esse trabalho de autoconhecimento, nós iremos identificar quais são as nossas mazelas que precisam ser melhoradas e, consequentemente, conseguiremos realizar uma reforma íntima adequada, transformando os nossos erros em virtudes e, consequentemente, nos transformando em pessoas melhores. E é muito comum nós pensarmos, né, que muitas vezes existem situações em que aparentemente não merecemos sofrer, ou que o outro aparentemente não merece sofrer. Mas mesmo nestes casos em que aparentemente o sofrimento ele é injusto, nós temos responsabilidade se analisarmos pela ótica espiritual das sucessivas vidas. Por que uma pessoa nasce, por exemplo, com uma deficiência? Ela não fez nada nesta atual encarnação. Naturalmente, a causa pode estar em encarnações anteriores. Por que uma criança sofre, por exemplo, com doenças como câncer? Uma criança não fez nada nesta vida para merecer um sofrimento desses. Nesta vida, não. Mas em vidas anteriores, pode ter a causa. É importante nós esclarecermos que nem sempre estas situações são um resgate. É uma prova ou uma expiação, tá, gente? Existem casos em que espíritos se colocam nestas posições, né, de reencarnar com alguma deficiência ou de desencarnar muito precocemente, como uma forma de auxílio para, por exemplo, os familiares. Neste caso, o espírito ele tem uma elevação espiritual e se coloca nesta missão para poder auxiliar ao próximo. É uma possibilidade também. Mas aqui, neste estudo, hoje estamos falando no caso do sofrimento, ou seja, daquele espírito que passa por essa situação não por uma missão, mas por uma prova ou por uma expiação. Tá bom? A Maria comentou aqui com relação ao sofrimento, né, de uma mãe de enterrar o filho. Sobre mortes prematuras, o Evangelho segundo o Espiritismo traz o seguinte esclarecimento. Eu separei para vocês um trecho, tá, do capítulo, porque é muito grande o esclarecimento, então eu separei um trecho só, porque eu sabia que essa pergunta, esse comentário iria ser feito. O esclarecimento do Evangelho segundo o Espiritismo é o seguinte: acreditai no que vos digo. A morte é preferível mesmo numa encarnação de 20 anos. Há esses desregramentos vergonhosos que assolam as famílias respeitáveis, ferem o coração de uma mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. Ou seja, o Espírito que deu essa mensagem nos esclareceu que é muito melhor um espírito desencarnar jovem, com 20 anos, por exemplo, do que viver uma vida totalmente desregrada, causando desgosto para os pais e, naturalmente, também atrasando a sua própria evolução espiritual. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Olha que interessante, ele fala que a morte prematura é um benefício para quem a recebe, porque a pessoa vai evitar passar por situações
que possam prejudicá-la na evolução, né? Situações em que poderiam arrastá-la à perdição, por exemplo, né? Até porque a encarnação, ela pode ser considerada de uma forma alegórica como uma prisão, porque a verdadeira vida é a vida espiritual, é a vida do espírito no plano espiritual. A vida material que nós vivemos aqui na Terra pode ser considerada uma prisão para o espírito. Então, se o espírito desencarnou jovem, ele se libertou jovem desta prisão e voltou para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Já ouviram esse ensinamento? E aí continua o Espírito que deu esclarecimento no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. Então devemos compreender também que aquele que desencarna jovem não sofreu uma injustiça divina, porque, como vimos anteriormente, Deus é soberanamente justo e bom. Deus não comete equívocos. Então, se o espírito desencarnou jovem, pode ser que ele já tenha cumprido a missão necessária dele aqui no planeta Terra. Ele já cumpriu a missão dele e agora ele pode retornar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, que é a vida do espírito. A Ana Maria comentou: temos que ler as obras de Kardec para encontrarmos as respostas para as nossas indagações. Quanto mais estudarmos a doutrina, melhor compreenderemos tudo o que se passa conosco e com o mundo em que vivemos hoje. Muito bem lembrado, as obras básicas possuem esclarecimentos para todas as nossas dúvidas. Tudo que eu estou falando com vocês está baseado no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós lermos as obras básicas, ou melhor, nós estudarmos as obras básicas, vai nos esclarecer sobre muitas dúvidas que nós temos. E conseguiremos compreender melhor as situações da vida. Compreender que não sofremos, por exemplo, injustiças. Que o nosso sofrimento, ele é de responsabilidade nossa, e etc. Diego fez um comentário interessante. Por que o ser humano não pode viver uns 300 anos? A vida é boa demais, mas é muito curta. Você sabia que a quantidade de tempo, né, de vida do ser humano no mundo é proporcional à elevação moral e espiritual do planeta? Em civilizações mais avançadas, em mundos mais avançados, em que a humanidade ela é moral e espiritualmente mais elevada do que a humanidade na Terra, a longevidade é muito maior. Existem planetas que são mais elevados que a Terra e a humanidade destes planetas possui uma longevidade muito maior. Nós estudamos isso na última quinta-feira, no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Instagram.
Boa noite, Fátima. Boa noite, Elaine. Pessoal que está pedindo oração, pelos comentários nós não temos como recolher, tá? Os pedidos de oração. Então, quem tiver o nosso aplicativo para celular, pode enviar pelo aplicativo os pedidos de oração. E quem não tiver o nosso aplicativo ainda, o aplicativo do Letra Espírita, baixa no celular, ele está disponível para Android. Você baixa e pelo aplicativo você pode enviar os pedidos de oração para a gente. Olá, Maria. Olá, Pedro. Diego perguntou se será que um dia a Terra... Será que um dia a Terra também será assim? Vamos viver muito tempo? A nossa expectativa de vida está crescendo, né? E tende a continuar crescendo. De acordo com o avanço da ciência e também com o nosso avanço moral, né? Anitta perguntou se o espírito está preso no corpo porque temos medo de morrer. O medo da morte se dá devido ao espírito estar muito preso à matéria. Quanto mais preso à matéria nós formos, quanto mais materialista nós formos, mais medo da morte nós iremos ter. Porque quando nós estamos encarnados, nós não lembramos das nossas vidas passadas. Nós não temos a consciência completa do plano espiritual, devido ao véu do esquecimento. Então, se nós ficamos muito presos à matéria, se nós somos pessoas muito materialistas, naturalmente nós iremos ter medo da morte, porque a morte será para nós algo desconhecido. Entretanto, quando nós estudamos a doutrina espírita, temos a consciência da vida espiritual, de como que é o plano espiritual, nós não temos medo da morte. O espírita que estuda a doutrina, que compreende as verdades espirituais e tudo mais, não tem medo da morte. Não tem por que ter medo da morte. Até porque nós compreendemos que a morte é a libertação do nosso espírito. É o retorno à verdadeira pátria, é o retorno ao mundo espiritual. Uma outra dúvida que as pessoas possuem com relação ao sofrimento é que algumas pessoas sofrem por serem, por exemplo, pobres e outras serem ricas. Por que disso, né? O porquê que algumas pessoas sofrem por serem pobres e outras pessoas acabam sendo ricas, mas que também sofrem. Nós temos inúmeros relatos de pessoas que possuem rios de dinheiro e são tristes, são depressivas, também sofrem. Não sofrem com relação à falta de recursos, como uma pessoa que não tem dinheiro sofre, mas podem sofrer dores da alma. Isso independe de dinheiro, né, gente? Com relação a isso, o Livro dos Espíritos, na questão 814, traz o esclarecimento de que tanto a riqueza quanto a pobreza também são provas e expiações para os espíritos. Então, você não nasce pobre para poder sofrer, como também não nasce rico para poder sofrer. Você passa pela prova da riqueza ou pela prova da pobreza. Se você vai sofrer ou não com esta prova, é outra história. Depende do seu comportamento, do uso que você vai fazer com a sua situação financeira. Por exemplo, se você for rico, tiver muito recurso financeiro, você pode sofrer por ser uma pessoa egoísta,
avarenta, por não fazer bom uso do seu dinheiro. Isso vai te trazer um sofrimento. Se você for pobre, você não vai ter recursos financeiros, mas você também pode sofrer por justamente não ter recursos e também não fazer nada para poder mudar, né? Esperar que as coisas caiam do céu, o que não vai acontecer. Então, tanto a riqueza quanto a pobreza são provas. Nós iremos sofrer ou não com essas provas de acordo com as nossas atitudes. Conseguiram compreender essa questão de riqueza e pobreza, ou ficou um pouco confuso? Olha, tem até um trecho aqui explicando que, por exemplo, a prova da pobreza é capaz de testar o indivíduo para que demonstre sua capacidade de trabalhar de forma árdua e honesta, sem que se revolte contra Deus e sem se perder em reclamações infrutíferas. Já a prova da riqueza testa também o caráter das pessoas. Quanto mais dinheiro nós temos, mais é o nosso dever de redistribuí-lo em prol da sociedade. Se nós agirmos bem, com condutas louváveis, tanto na prova da pobreza quanto na prova da riqueza, nós seremos felizes. Mas, se nós nos revoltarmos, tanto com uma ou com outra, se nós não fizermos bom uso das nossas capacidades, nós seremos tristes, nós iremos sofrer. A Rosiele achou confuso. O que você não entendeu? Vamos por parte. Já a Luísa achou que foi muito claro, conseguiu compreender. Mas então vamos conversando para a gente poder todo mundo entender. Se a Luísa puder escrever um comentário explicando também o que ela entendeu, seria bom, porque o pessoal vai lendo também. E assim a gente vai conversando e todo mundo vai conseguindo entender junto. Ah, a Rosiele entendeu agora, conseguiu compreender. Boa noite, Fabiola. Cíntia também conseguiu compreender, Fátima entendeu. Luísa comentou: eu entendi que o que somos e o que temos para sermos felizes depende da nossa conduta. Sim, depende da nossa conduta. E todos esses sofrimentos, os sofrimentos em geral, eles são testes, né, para a nossa fé. Já pararam para refletir nisso? Que os sofrimentos são testes para a nossa fé? E no Evangelho segundo o Espiritismo,
nós encontramos o seguinte esclarecimento: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Estas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Olha que grande esclarecimento, né? Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Devemos nos considerar felizes por sofrer, porque estas dores são as dívidas de nossas próprias faltas. Entra aquela questão de que a responsabilidade é nossa. Se nós sofremos, é porque nós escolhemos caminhos errados e estamos tendo a oportunidade de refazer a nossa rota. Não devemos nos sentir injustiçados, não devemos culpar a Deus, não devemos culpar ao outro, devemos arregaçar as nossas mangas, seguir em frente buscando nos melhorarmos, realizando a nossa reforma íntima para superar os problemas, os sofrimentos. A nossa felicidade depende de nós mesmos. Nós não devemos projetar no outro a nossa felicidade. Compreenderam? A Fernanda comentou: oportunidade de crescer, amadurecer. Exatamente. A Sandra comentou: tão difícil. É difícil. Não é fácil, realmente, mas nós somos capazes de colocar isso em prática. E por mais que seja difícil a nossa dor, né, o nosso sofrimento, nós também somos capazes de superá-los. Tem um ditado que diz que Deus não dá fardos pesados a ombros leves, né? Então, se nós passamos por determinada situação, nós temos a capacidade de superar. Precisamos ter isso em mente. Precisamos buscar pensar positivo, elevar nossos pensamentos e ter fé, ter certeza de que nós iremos superar. Tem uma frase de Meimei que diz que não devemos temer, porque o céu sempre cuida da gente. Então, vamos guardar essa certeza e seguir em frente. Aí a Fernanda comentou: somos responsáveis pela nossa felicidade, nossas escolhas, nossos erros e acertos. E a Fátima complementou: temos o livre-arbítrio de escolher o que é melhor para nós. E devemos lembrar daquela frase de Chico Xavier: tudo passa. A dor, o sofrimento, as dificuldades vão passar. Assim como também a felicidade, a alegria também passa. São momentos. São momentos. E momentos passam.
mas não podemos, não devemos nunca desanimar. Até porque nós nunca estamos sozinhos. Nós temos conosco os amigos espirituais que estão nos auxiliando a cada instante. Pessoal, eu estou vendo vocês pedirem vários temas, né? Perdão, angústia e outros. Mas hoje, né, o estudo ele é sobre a causa dos sofrimentos, tá? A gente segue sempre um roteiro. Então, eu não posso fugir muito do que foi previsto para hoje, tá? Mas todas essas sugestões que vocês dão, a gente anota e a gente vai buscar efetuar os esclarecimentos necessários no decorrer dos próximos estudos, tá? Tanto estudos ao vivo, aqui pelo Facebook, quanto pelo Instagram, por vídeos no YouTube, por artigos no blog, tá? A gente vai tentar esclarecer todas as dúvidas, mas não temos como ficar durante a transmissão ao vivo conversando sobre vários temas de forma aleatória. A gente precisa seguir um roteiro que foi preparado previamente para o estudo que está sendo proposto. Algumas perguntas, né, eu consigo responder de forma aleatória, mas não temos como aprofundar muito. Né? A Nádia comentou com relação ao filho que ela perdeu num acidente de carro, né, que ela não consegue se desligar desta dor. É uma dor muito difícil, realmente. Né? Uma mãe perder um filho é algo extremamente doloroso. Mas tenta se lembrar do que nós estudamos hoje, do que nós lemos mais cedo. Seu filho cumpriu a missão dele aqui na Terra e retornou ao plano espiritual. Lembre-se de que ele continua vivo. Ele continua ao seu lado. Continua velando por você aonde quer que ele esteja. Vocês continuam conectados. A ligação, o elo de amor não se desfaz com o desencarne. E você, elevando seus pensamentos em prece, pensando de forma positiva, emanando para ele boas energias, ele vai receber. E isso vai fazer muito bem para ele no plano espiritual. E um dia vocês irão se reencontrar. Naturalmente que vão. Então tente acalentar o seu coração, por mais difícil que seja essa dor. Tente ficar bem, que ele também possa ficar bem.
Tem uma mensagem de Chico Xavier que diz que nós, né, aqueles que amamos, né, eles não vão embora para sempre. Eles apenas partem antes de nós. Partem para o plano espiritual, né? Antes de nós. E um dia todos nós iremos nos reencontrar com aqueles que amamos. E agora, para nós podermos caminhar para a finalização desse estudo de hoje, irei ler para vocês mais uma mensagem para refletirmos e ficarmos em paz. A mensagem diz o seguinte: não espere sofrimentos. Pense, sobretudo, na sua libertação. Volte-se para o amor. Cultive o otimismo. Livre-se de qualquer sofrimento, aceitando as situações em que se encontrar. Se não aceitá-las, a dor surge em seu peito. A sua aceitação também representa lutar, mas não é preocupação, aflição. Esta é a diferença. Lidar com os problemas sem sofrer, entender que temos as condições para vencê-los. Compreender que tudo vem para o nosso bem. É a melhor maneira de evitar os sofrimentos. Muito interessante essa lição, né? Tem bastante a ver com o que nós conversamos hoje. Devemos sempre pensar positivo, elevar nossos pensamentos e enfrentar os problemas, né, os sofrimentos com resignação, tendo a certeza de que tudo passa e continuar em busca da nossa felicidade, da nossa plenitude espiritual, compreendendo que nada é por acaso. Se nós sofremos, é por responsabilidade nossa, mas este sofrimento é uma oportunidade de nós crescermos espiritualmente, crescermos moralmente. Vamos tentar olhar de uma forma positiva. Tentar olhar de uma forma que acalente o nosso coração e nos dê esperanças. Certo? A Marla comentou, uma luta diária. Sim, é uma luta diária, realmente. Boa noite, Maria. Que bom que você gostou.
a DAO. A gente vai deixar o vídeo disponível depois. Então, mesmo você tendo perdido, né, parte do estudo, você vai poder assistir daqui a pouquinho. Assim que nós finalizarmos, ele vai ficar disponível. E aí você poderá assistir. Bom, e para encerrarmos, eu irei colocar para vocês o hino A Bezerra de Menezes. Tá? E neste momento, vamos elevar nossos pensamentos em prece. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade do estudo, do aprendizado, da orientação e do consolo. Que os bons espíritos, em especial o Dr. Bezerra de Menezes e a irmã Sheila, possam nos auxiliar espiritualmente na cura de nossas dores, na cura de nossas feridas da alma. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, que possamos ter uma noite tranquila, de relaxamento e refazimento espiritual durante o sono físico. Que assim seja. Agora eu vou colocar a música para vocês, tá? Continuem com o pensamento em prece, com os pensamentos elevados, em oração. Para poderem receber os bons fluidos da espiritualidade amiga.
possamos então continuar com esse clima harmonioso de paz e tranquilidade. Gostaria de agradecer a cada um de vocês por estarem aqui conosco, estudando, dedicando um tempo a estudar a doutrina espírita. Agradecer também pelas mensagens carinhosas que vocês enviam. Muita gratidão a cada um de vocês. Que possamos continuar juntos e unidos, levando a mensagem do Cristo a cada vez mais corações. Até uma próxima oportunidade e fiquem com Deus.